Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Abençoe a sua vida, especialmente no dia de hoje, segunda-feira. Que haja luz na sua casa, na sua vida. Que haja vida na sua vida, no seu cotidiano. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando o apóstolo Paulo fala, ele diz assim: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí você pergunta assim: bispo, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. Como é que eu vou saber se eu ando na carne, segundo a carne, ou se eu ando segundo o Espírito Santo? Inclusive, você que foi batizado com o Espírito Santo vai identificar bem direitinho a diferença entre uma coisa e outra. E você que diz que foi batizada com o Espírito Santo. Mas, nesse texto, nós vamos verificar que há uma enorme diferença entre os que estão vivendo segundo a carne e aqueles que estão vivendo segundo o Espírito Santo. Porque só existem dois tipos de pessoas nesse aspecto: os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito Santo. Um exemplo clássico, um exemplo muito bom, é o que nós temos visto no cotidiano da Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabe que nós trabalhamos com pessoas perturbadas, pessoas que vieram da bruxaria, da feitiçaria, da magia, pessoas que vieram de outras religiões. Mas, em geral, as pessoas que vêm até nós, em geral, a maioria vem com problemas espirituais, com possessão demoníaca. Então, a gente tem tido acesso ao problema crucial do ser humano. Então, nós temos visto pessoas serem usadas pelos espíritos imundos, os espíritos obsessores, ou os encostos, e vemos também pessoas que têm sido conduzidas pelo Espírito Santo. Ainda essa semana passada, eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa estava trabalhando conosco em atividade. Essa pessoa é até filho de pastor, quer dizer, uma pessoa que tinha, assim, um histórico da família ser cristã. E durante muitos anos ele vinha trabalhando conosco. Só que, na semana passada, ele veio a ter uma crise forte, muito forte. Porque, trabalhando conosco, nós não identificamos na conduta dele qualquer coisa errada. Ele era
uma pessoa que tinha um comportamento muito bom, excelente, bem casado e etc. Mas na semana passada, segunda-feira exatamente, faz uma semana hoje, ele teve uma crise espiritual. E ele saiu do trabalho, pegou um trem, um metrô, e foi parar na cidade. E ele, quando voltou, ele teve uma crise de choro muito grande, muito forte. Ele falou comigo. Ele falou: bispo, alguma coisa aconteceu comigo, eu não sei o que é, mas foi muito boa. Eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Nunca. O dia de ontem, ele falando para mim, ele falou comigo na terça. O dia de ontem foi o dia mais difícil, mais cruel na minha vida. Nunca tive um dia tão ruim. Ele até pensou em dar cabo da vida. Mas quando eu voltei para casa, eu tive essa experiência muito forte. E eu senti uma alegria muito grande, um gozo muito grande. E eu fiquei a ouvir o relato dele. Mas quando foi, eu não, à primeira vista, eu não reputei, eu não entendi que aquilo não, eu entendi que aquilo não era o Espírito Santo. Ele estava pensando que era o Espírito Santo. Mas eu entendi que não era o Espírito Santo. Era uma manifestação emocional. Claro, o demônio, o diabo, se faz até passar por anjo de luz. Ele se faz passar até por anjo de luz, está escrito isso. Então eu não dou muito crédito quando vem aquela informação de gozo, de alegria e riso, porque eu sei, eu tenho visto, a Igreja Universal tem mais de 45 anos. Mais de 45, antes dela começar a existir oficialmente, a gente já trabalhava com esses espíritos, já tratávamos de pessoas com problemas espirituais. E a emoção, coração, os sentimentos, as sensações de bem-estar, nem sempre, ou normalmente, são de Deus. Porque Deus é espírito. Deus não é alma, Deus não é coração. O Espírito Santo é espírito. O Espírito Santo é sabedoria. O Espírito Santo é razão. Não é coração. Mas nós, humanos, somos espírito, alma e corpo. Então, a nossa alma é simbolizada pelo coração. E quando nós valorizamos os sentimentos, porque você sabe, coração é o centro dos sentimentos. Coração é o centro das emoções. Coração é o centro de sensações. Na verdade, coração é a carne, que o apóstolo Paulo
fala aqui. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, quando a pessoa está na fé no Senhor Jesus, e ela, quando está na fé, ela não anda na carne, ela não anda na emoção, ela anda na razão. Ela anda no espírito. Espírito é razão. Espírito é a mente, é o intelecto, é a razão. Então, quando uma pessoa está em espírito, ela está pensando. Quando a pessoa está na carne, ela está sentindo. Então, você verifica que a carne, quando a Bíblia simboliza os desejos, as emoções, as concupiscências da carne, está se referindo ao coração. O coração enganador. O próprio Deus fala desesperadamente, é enganador o coração. Quem o conhecerá? Então, o coração é o que faz a pessoa se apaixonar, faz a pessoa amar, entre aspas, e odiar, e até matar. É o coração que faz isso. É o coração é que sente vontade disso, daquilo e daquilo outro, vontade. Mas quem decide é o espírito. Quando a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, o seu coração obrigatoriamente está submetida ao Espírito Santo. É por isso que Deus promete um novo coração, porque o velho não dá para conviver. Não dá para conviver com um coração velho, de forma nenhuma. Você não pode ter o Espírito Santo e um coração antigo e sentir as mesmas coisas que você sentia antigamente. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é centrada, ela é equilibrada, ela é temperada. A pessoa é um dos frutos do Espírito Santo, temperança, equilibrada. Ela não é dada nem para um lado nem para o outro. Então, quando Paulo fala, o Espírito Santo dirigido, Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus vive de acordo com a sua palavra. Palavra é razão, não é sentimento. A palavra de Deus não é emoção. A palavra de Deus não é sentimento. A palavra de Deus é a mente do Espírito Santo, é a mente de Jesus. É o que faz a pessoa ser equilibrada. Então, aqueles que estão vivendo em Cristo Jesus vivem no equilíbrio. Elas não são dadas nem para um lado nem para o outro, elas são equilibradas, porque andam segundo o Espírito Santo. Elas sabem decidir porque elas têm a mente do Senhor Jesus. Mas quando a pessoa anda segundo a carne, ela anda segundo as emoções, os sentimentos, as sensações. É isso aí. Então você verifica, por exemplo, a título de exemplo, quando você ouve uma canção, uma música, qualquer canção, seja hino na igreja, ou seja uma canção secular, toda canção tem corpo, alma e espírito. Vamos ver, o corpo é quem canta, quem interpreta a canção. A alma é a melodia da canção, que faz a gente sentir. Você sente uma melodia bonita e tal. Quando toca um samba, a pessoa começa a balançar, né? Não é isso? Isso é a melodia que leva a pessoa a uma reação. O coração começa a balançar e tal.
E o espírito da canção, aquele hino, daquela música, é a mensagem que ela carrega. A mensagem. Então, por exemplo, nessas músicas roqueiras, você vê que existe no fundo, uma mensagem satânica, diabólica, que motiva a pessoa a se matar, que motiva a pessoa a fazer isso, fazer aquilo, dava vazão ao coração, ouvia a voz do coração. São músicas satânicas, que têm uma mensagem, quer dizer, tem um espírito satânico. E as pessoas que são carnais, quer dizer, que são envolvidas com os sentimentos, com as emoções, elas aderem àquela mensagem junto com a música. Por exemplo, no carnaval. Você vê que as músicas de carnaval levam as pessoas a ficarem peladas, levam as pessoas a tomarem uma série de atitudes que elas normalmente não tomariam, mas no carnaval elas se entregam à carne. Quando você vê o bloco passando, quando você vê as pessoas cantando, as pessoas se entregando à festa carnavalesca, você está vendo as pessoas envolvidas pela carne. E a mente, quer dizer, o espírito, é satânico. É satânico. Até porque, você sabe, se não sabia, vai saber, os terreiros de macumba fecham na segunda-feira de carnaval. Fecham. Os terreiros de macumba fecham no carnaval. As portas ficam fechadas. Por quê? Porque toda a legião, ou as legiões dos espíritos imundos, vão atuar nas pessoas que aceitam, que aderem àquela sensação que se chama carnaval. Isso é andar na segunda carne. E isso acontece também dentro das igrejas. Isso aconteceu também com esse rapaz que nós estamos falando. Ele sentiu uma sensação extraordinária dentro do trem, chorou copiosamente, achando que era o Espírito Santo. Na realidade, o que aconteceu? No dia seguinte, na quarta-feira, ele manifestou um demônio bravo, um demônio daqueles puro sangue, digamos assim. Pura carne mesmo, puro sangue. Então, e o demônio falou o que vinha fazendo na vida dele. Contou a história dele toda. Olha, eu faço o que ele faça aí, eu faço ele fazer isso, aquilo outro, etc, etc. Então, isso, e esse rapaz, ele era da fé. Aparentemente tinha o Espírito Santo. E o diabo contou as peripécias dele, contou toda a sujeira dele, contou o que tem feito na vida dele. E depois, finalmente, ele confessou realmente o que havia feito durante toda a sua vida, de adolescente até então. Quer dizer que ele não tinha nada do Espírito Santo, mas ele, coitado, se deixou levar por emoções, sentimentos. Ele estava trabalhando na igreja, servindo como um auxiliar de uma função espiritual, não como pastor, mas como uma função importante no trabalho da igreja. Quer dizer, assim acontece com as pessoas que não nasceram do Espírito Santo, que não foram geradas pelo Espírito, o Espírito de Deus. Só quem é gerado pelo Espírito Santo, quem nasce da água e do Espírito Santo,
tem o Espírito Santo. Quem não nasce da água e do Espírito, não sequer é de Deus. Quem nasce do Espírito, disse Jesus, é Espírito. Quem nasce da carne é carne. E anda na carne, e vive na carne, e está submisso, servo, refém da carne, dos anseios da carne. Então, você que está me assistindo nesse momento, que já esteve a sua vida na carne, você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Nós todos, eu estive na carne também, antes de conhecer, antes de nascer de Deus. Então a carne quer sentir, quer sentir, quer sentir, e nunca está satisfeita, ela quer sentir mais e mais, mais emoções, mais sensações. Ela quer mais, 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 mais. Ela nunca se satisfaz, nunca, que é o coração. O coração nunca se satisfaz quando ele é carnal. Porque aspira aquilo que dá uma sensação de prazer, de alegria, de gozo. Mas depois é como as pessoas que vivem nas drogas. No momento da droga, ela sente uma coisa aparentemente gostosa. Mas depois, quando passa o efeito, então vem a depressão, vem a tristeza, vem o inferno. Aí ela tem que usar novamente droga para ficar novamente em transe. E fica assim. Então há pessoas que não ficam bem se não estiverem drogadas, não ficam bem se não estiverem embriagadas, não ficam bem enquanto não estiverem entregues à carne mesmo. Mas quando a pessoa é de Deus, quando ela está no Senhor Jesus, ela vive a fé no Senhor Jesus, ela está sob a direção do Espírito Santo. Então é a pessoa equilibrada, é uma pessoa temperada, é uma pessoa que tem consciência do que deve fazer e do que não deve fazer. Ela é guiada pelo Espírito, ela tem paz. Por quê? Porque ela não vive no pecado, ela não vive na carne, ela não dá vazão aos instintos da carne, porque ela pensa de acordo com o Espírito Santo. Então, muitas pessoas, e você deve ter reparado, que há canções evangélicas, músicas evangélicas, hinos evangélicos, nos últimos tempos, que é carne e emoções. Carne e só carne. Não tem espírito. Os autores, muitos autores de músicas sacras, eles querem vender. Então, eles trabalham com a emoção, eles trabalham com o coração, eles trabalham com a carne. Eles trabalham com a carne, trabalham para levar as pessoas aos sentimentos. Eles fazem levantar a bola do coração. E as pessoas que não têm consciência, que não nasceram de Deus, elas se entregam àquelas sensações e aparentemente pensam que o gozo, a alegria que elas sentem naquele momento, aquelas emoções, aquele choro, aquele pranto parece santo, mas não tem nada a ver. É carne pura. Não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de espiritual. Mas é por isso que muitas entregam suas vidas na igreja e depois, quando vão embora, pegam de volta suas vidas e vão viver na carne.
são pessoas enganadas pelo próprio coração. Então, minha amiga e meu amigo, qual é a conclusão que nós tiramos disso? Qual é a conclusão que você tira disso? Ou você anda na carne ou você anda no espírito. Quem anda na carne está sujeito aos sentimentos do coração. Está sujeito, refém das emoções. Quer sentir isso, quer sentir aquilo. Se vai na igreja, a palavra de Deus não trouxe uma emoção, não trouxe um sentimento, se não houve uma série de canções e não fez o coração sentir-se bem, então o culto não valeu a pena. A pessoa sai de lá vazia. Mas não é vazia do espírito, não. Ela está vazia, é de Deus mesmo. Vazias de uma palavra que venha realmente fazê-las pensar, raciocinar, meditar, pesar. Então, avalie a sua vida, avalie a sua fé, avalie o que você tem sido esses anos todos. Porque se você anda no Espírito, é porque você nasceu do Espírito Santo. E você sabe discernir o que é carne e o que é espírito. Você sabe discernir o que é emocional e o que é espiritual. Você sabe discernir entre o coração e a mente do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa tem sede, conforme Jesus falou, quem tem sede, venha a mim e beba. Ela quer conhecer, ela quer saber, saber é aqui na cabeça. Ela quer conhecer mais e mais. Por isso nós temos a Escola da Fé às quartas-feiras, para ensinar os que gostam, querem aprender a palavra de Deus. Os que amam a palavra de Deus. Mas quando as pessoas não querem aprender, não querem raciocinar, não querem pensar, querem apenas sentir, então quarta-feira não é um dia bom para elas irem na Igreja Universal do Reino de Deus, porque é um dia que se pensa. Elas preferem a reunião da sexta-feira, em que elas veem as manifestações de demônios, demônio de joelho, de pé, de joelho e tal. E elas, então, ficam envolvidas por aquele ambiente emotivo, embora seja um ambiente altamente espiritual, porque está libertando as pessoas que estão manifestadas. Mas o fato é que a pessoa, quando tem sede de Deus, ela tem sede de conhecer a sua palavra, o seu espírito, conhecer a sua vontade, conhecer as suas leis, os seus mandamentos. Ela quer se conduzir de acordo com a palavra de Deus. Ela quer se comportar, ela quer saber como se comportar no meio dos incrédulos, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. As pessoas que ela deve escolher para serem, digamos assim, amigas, e as pessoas que elas devem evitar. Então, quando a pessoa é espiritual, quando ela anda no espírito, ela quer ter comunhão com pessoas também que são espirituais, que gostam de pensar os pensamentos de Deus. Então, você que, por exemplo, e isso se dá muito, muito, muito mesmo, a pessoa, ela diz assim, não, eu fui batizado com o Espírito Santo. Só que ela está namorando uma outra pessoa que não tem o Espírito Santo. Então, mas por causa da sua fisionomia, por causa dela aparentar
digamos assim, uma beldade, uma coisa muito bonita, ela quer porque quer casar com aquela pessoa que é bonita, que é um sujeito saradão, com corpo saradão, ou uma mulher, poxa, que arrebenta, que é linda, que é isso, que é aquilo. Então, quando a pessoa se apaixona por alguém que apresenta uma aparência linda, maravilhosa, que nada tem de espiritual, é porque essa pessoa que se apaixonou por aquela também não tem o Espírito Santo, porque ela quer atender a necessidade do seu coração. O seu coração gostou. É aquela história, viu, gostou, levou. Quer dizer, o coração acenou para os olhos. Olha, os olhos acenaram para o coração. Olha, que coisa linda. Ah, então o coração diz, eu quero. Então a pessoa não quer saber se a outra é espiritual ou não, se ela é batizada com o Espírito Santo ou não. Ela quer aquela criatura para si, quer levar para casa, quer se casar. E depois vem o inferno do casamento. O inferno. Porque como pode duas pessoas na carne conviverem? Não tem como. A carne briga contra a carne. A carne quer satisfazer a sua carne e a outra carne quer satisfazer a carne dela. Então fica aquela briga, não é meu. Não, a outra diz, não é meu. E as duas carnes entram em conflito. Se uma é espiritual, é nascida de Deus, e por questões digamos, ela errou na sua escolha, ela escolheu uma pessoa que não é espiritual, porque ela deu mais vazão à voz do coração e se casou com aquela outra, então os dois quando casam, aí nós vamos ter ali uma briga de foice no escuro. Uma é luz e a outra é treva. Como é que pode combinar a luz com as trevas? Então não vai dar certo também. Então quando uma pessoa realmente é espiritual, que anda segundo o Espírito Santo, ela quer fazer a vontade de Deus. Meu Deus, essa é a pessoa que o Senhor escolheu para mim? É a pergunta dela. Essa é a pessoa que realmente o Senhor quer que nós nos casemos? Então, quando a pessoa é espiritual, ela procura saber, quer dizer, usa a cabeça, a inteligência, para saber o que Deus quer dela. Mas quando a pessoa é carnal, anda segundo a carne, ela tem olho grande, ela tem inveja, ela tem cobiça, ela anda com concupiscências, desejos malignos, porque ela é carnal. Mas quando a pessoa anda segundo o Espírito Santo, ela é espiritual e ela quer ter ou conviver com pessoas espirituais. Então, essa é a fé. Eu lembro, na minha juventude, adolescência, eu namorei várias meninas que eram muito bonitas, mas quando nós conversávamos, a gente sentia o vazio da parte delas, sentia a carnalidade da parte dela. Então, eu, por exemplo, não segui em frente. Eu não me entregava. Então, quando eu conheci a Esther, eu vi nela uma pessoa temente a Deus, uma pessoa espiritual, estava sempre querendo aprender a Bíblia, a palavra de Deus, uma pessoa que ela respeitava os seus pais, obedecia aos seus pais. Ela temente a Deus. Eu falei, opa, se ela é
temente aos pais, ela é temente a Deus, então ela serve para mim, porque eu também sou temente a Deus, e eu sou temente aos meus pais, obedeço aos meus pais, eu obedecia, mesmo sendo adulto. Eu os considerava, respeitava, não batia de frente com meus pais. Então eu vi, bom, se ela tem uma boa família, uma boa formação, poxa, a família dela atende àquilo que Deus quer, e ela também, então essa é a pessoa certa. E é por isso que vamos fazer 50 anos de casado. 50 anos. Então, por que deu certo? Porque ela é espírito, ela é espiritual. Ela era espiritual, ela é espiritual. E eu era espírito, eu era espiritual, eu sou espiritual. Então, espiritual com espiritual se encaixa perfeitamente. Aí vem a aliança eterna. Então, amiga e meu amigo, aqui nós temos a dica para a pessoa ser feliz. Ele diz assim: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo as concupiscências, os desejos malignos do coração, mas andam segundo o Espírito Santo, a vontade de Deus, andam segundo a vontade de Deus. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou batizada com o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, então só tem um jeito de saber se ela realmente foi batizada com o Espírito Santo ou não. Se ela foi batizada com o Espírito Santo, ela é uma pessoa espiritual. Mas ela não é uma pessoa espiritual forçada, não. Artificial, não. Ela é naturalmente espiritual. Então, ela é uma pessoa que respeita os seus pais, né? Ela vive aquilo que crê na palavra de Deus. Ela está sempre buscando aprender o que Deus quer ensinar, a palavra de Deus. Ela está sempre se esmerando, desenvolvendo a sua fé, porque ela é nascida do Espírito Santo. Ela é espiritual. Ela anda segundo a palavra de Deus. Mas quando a pessoa não é nascida do Espírito Santo, ela é carnal. Então essa pessoa, ela anda de acordo com a moda. Se a moda dita calça comprida, então ela vai usar calça comprida. Se a moda dita que ela deve usar calça pescando siri, ela vai usar calça pescando siri. Se a moda diz que ela deve usar a roupa indecente, indecorosa, que chama atenção, que atrai os olhos humanos, dos homens, então essa pessoa é carnal, porque ela anda segundo a moda, ela anda segundo o mundo, ela anda segundo a carne. Mas quem é de Deus tem um comportamento ético. Quem é de Deus anda segundo o Espírito Santo e não vai expor, por exemplo, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, às imundícias, aos desejos e cobiças que esse mundo se nos apresenta, ou se nos incita. Entendeu? Nós falaremos mais a respeito amanhã. Mas você agora sabe o que é andar segundo a carne e o que é andar segundo o Espírito Santo. Andar segundo o coração ou andar segundo o Espírito Santo, a mente do Senhor Jesus. Esse rapaz era aparentemente era espiritual, mas chegou um ponto da vida dele que ele não aguentou mais.
convivendo no meio espiritual, ele se manifestou, o demônio se manifestou, porque não aguentou mais o poder da luz. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.